se você se imagina só fazendo isso, vai atrás, porque quando acontece, viver um sonho todo dia. Apesar de ser muito cansativo, é um sonho. É um sonho todo dia. Quando eu vejo meu nome na lista de presença, eu sempre me espanto, assim, tipo, eu fico, meu Deus, eu tô aqui mesmo. E poder andar na Unicamp, a Unicamp é muito bonita, ela é muito bonita, o campus. E você poder andar, assim, e, tipo, você saber que você tá aqui é uma coisa de outro mundo, assim, não tem dinheiro que pague esse sentimento. Então, vale a pena, vai valer a pena e não desiste que vai dar certo. E aí, me conta, já começaram as aulas? Já tá terminando o semestre. Nossa, que loucura! E como foi? O que você achou? De Nossa, medicina na Unicamp, né? foi um choque, assim, no começo, nem acreditava. Eu ainda hoje, quando olho o meu nome na lista de presença, não imagino que tá lá. É sempre uma surpresa, mas tem sido bem intenso, assim, é muito cansativo, é cansativo demais. Eu não estava tão preparada para isso, eu acho. Porque eu tinha estudado em casa, né? Então era bem mais leve a rotina. Aí, nossa, mas é um sonho, eu vivo um sonho todo dia, não tenho do que reclamar, assim, é muito bom. E para quem está escutando, então, e tá passando por esse processo para passar, depois a gente entra na questão da dificuldade. Mas para quem está estudando, como foi sua trajetória para passar? O que você acha que foi importante ir aprendendo ao longo desses anos? Então, minha trajetória é muito longa, né? Eu fiz 7 anos de cursinho. E no último ano eu estudei sozinha. Então foram 6 de cursinho e um sozinha. E eu acho que o diferencial foi ter diminuído o ritmo, de verdade, assim. Ano passado foi o ano que eu mais me cuidei mentalmente, fisicamente. Eu fazia exercício físico todo dia, eu fazia terapia. Então, acho que isso foi essencial, assim. Eu fiquei muito mais calma quando eu fui fazer as provas. E foi o que deu o resultado, porque nos outros anos eu era sempre muito ansiosa, sabe? E ano passado não, eu fiz tudo com muita calma e confiança, assim, tipo, eu fiquei muito mais segura nas coisas que eu sabia. Eu tenho certeza que isso foi o diferencial. Sim. E assim, 7 anos de cursinho. Então foram 6 anos no presencial, assim, tirando o Covid, claro, mas 6 anos e um ano sozinha. E como era assim, por exemplo, quando saiu o resultado, você via que não passou. Em algum momento você pensava assim, ah, já foram muitos anos, é hora de desistir de fazer outro curso. Como era o seu raciocínio? Eu pensei várias vezes, mas eu não tinha coragem, porque eu ficava pensando, nossa, mas eu já fiz tantos anos de cursinho, se eu parar agora é como se aquilo que eu tentei, tipo, é como se eu tivesse desistido e esses últimos anos meio que não valeram de nada, sabe? Eu pensava muito isso e eu achava que mesmo se eu passasse em outro curso e tentasse ir para esse curso, eu não achava que valia a pena. Tipo, eu ia ter que me mudar, eu ia ter que estudar integralmente qualquer curso que eu quisesse fazer. E eu não achava que valia a pena fazer todo esse esforço por uma coisa que eu nem queria, sabe? Aí eu me sentia muito assim, então eu só fui continuando. Eu continuei, tipo, eu não conseguia me ver fazendo outra coisa. O meu sonho era esse, eu não conseguia sair disso enquanto eu não conseguisse passar. Então foi basicamente isso. Tá. E a sua família apoiou então nesse processo? Demais, meus maiores apoiadores. Nunca ninguém me falou nada assim. Sempre, graças a Deus, tive muito privilégio de poder apenas estudar e todos esses anos, né? Então eles sempre me apoiaram em tudo, sempre mesmo. Minha mãe e meu pai, principalmente. Ai, que bom. E assim, então, nesses 7 anos, vamos pensar, como você estudava no primeiro ano, imagino que era totalmente diferente, como estudava no sexto, no sétimo. Sim. Então, no primeiro ano, esse primeiro ano eu fiz junto com o terceiro ano do ensino médio. Então, eu praticamente não estudei. Eu estava mais preocupada em passar de ano. Então, eu não estava preocupada com vestibular, nem nada do tipo. Então, eu fiz o cursinho, eu assisti às aulas, mas eu não estudava. Eu só estava lá.
E aí, depois eu saí da escola, né? Fiz um ano em um cursinho na minha cidade. E aí eu comecei a ver como era difícil, mas eu ainda não tinha organização, não tinha estratégia, não tinha nada. Eu era meio tipo assim: eu pegava uma matéria na semana e eu estudava a semana inteira aquela mesma matéria, tipo, sem estratégia nenhuma. E eu ficava muito vendo teoria, fazia quase nada de exercício, porque tinha muito medo de fazer exercício, muito insegura. E aí eu troquei de cursinho e eu fiquei 2 anos nesse cursinho que eu troquei, que foi 2018 e 2019. E foi aí que eu tive meio que um choque de realidade, assim, que eu precisava estudar muito para conseguir passar. E aí eu comecei a estudar mesmo, assim, eu assistia todas as aulas, eu ia sempre, eu não faltava nunca, era muito difícil faltar. E eu peguei uma turma no cursinho que era de tarde, então eu chegava lá no cursinho cedo, tipo bem de manhã, e eu ficava até a hora da aula estudando sozinha. Então, e era praticamente só fazendo exercício, ficava fazendo exercício, exercício, exercício o dia inteiro, e depois eu ia para a aula e assistia a aula. E foi em 2019 foram os meus melhores resultados. Foi quando eu consegui ir para a segunda fase pela primeira vez, fui para a segunda fase da Unesp. Eu quase passei na FAMEMA, fiquei na lista de espera, mas não rodou até o meu nome. E foram os meus melhores resultados. Quando eu realmente coloquei a mão na massa e fiz exercício. Eu lembro que eu fazia muita prova antiga também, tipo, pelo menos uma por semana. E só que aí depois veio a pandemia, então eu fiquei em casa e eu comecei a fazer cursinho online. Só que eu não conseguia acompanhar. Eu tava muito. Ai, foi aquela época que todo mundo ficou meio emocionalmente assim, instável. E eu não conseguia acompanhar as aulas. Eu lembro que eu tentava, tipo, eu me forçava a estudar, mas eu não conseguia render como eu rendia no cursinho presencial. E eu fui meio que arrastando, assim, 2020, 2021. E 2020 foi quando eu comprei o Sniper, mas eu não tinha coragem de largar as aulas. Eu era muito Olha só. insegura. Uhum. Então, eu assisti as aulas do Sniper, tudo, mas eu ficava, meu Deus, eu não posso. Como que eu vou abrir mão das aulas? Como que eu vou abrir mão disso? E eu não tive coragem de aplicar. E meio que passou, assim. Então, foi 2020, 2021, foi mais ou menos isso, assim, tentando estudar em casa, mas sem estar conseguindo mesmo. Eu lembro que eu ficava, tipo, às vezes eu sentava e simplesmente não conseguia fazer nada. Parecia que eu não rendia nada. E aí, em 2022, eu comprei o Sniper de novo. E aí eu falei, gente, eu não tenho o que perder, eu vou fazer. Vou fazer tudo que a Suzane me mandar, eu vou fazer. E aí eu assisti todos os vídeos, eu me organizei no Notion, eu participava das mentorias com a Ana, eu tirava dúvida no fórum, eu aproveitei muito, assim, tipo, eu sempre tava lá. E foi quando deu certo, tipo, foi quando eu realmente tive coragem e larguei as aulas e fiz fase 3 em todas as matérias. Foi tipo, foi ótimo. E eu me sentia muito menos cansada fazendo isso. Então, foi perfeito. Sim, assim, um estudo mais estratégico para o que você precisa, né? Uhum, Com provas, menos tempo de estudos por dia. uhum. Nossa, aí só. E você sentiu evolução na sua nota, assim, em acertos em simulados ao longo do ano? Com certeza. Eu fiz muita prova, né? Eu fiz daquela escadinha que você até postou no Instagram. Comecei com INSEE, já fui pra FATEC. Eu fiz essa ordem. E no final do ano eu tava acertando muito mais. Eu errava muito pouco. Tipo, eu errava 4, 5 questões. Era muito pouco. E o que era muito bom, assim, na hora de corrigir. Porque já não tinha muita coisa pra corrigir. Então, nossa, tive muita evolução total. E foi muito bom eu ter começado do mais fácil. Porque se eu tivesse pegado, eu acho que direto uma Unicamp, uma FUVEST, eu não teria conseguido. Ia ter dado aquele choque e eu ia ter desistido, provavelmente, assim, de fazer prova antiga. Mas eu fiz o passo a passo e deu certo. Acho que foi essencial. Sim. E assim, olhando para trás, o que mais foi essencial? O que você recomenda?
Então, acho que é aquilo de cuidado emocional, porque eu era muito ansiosa. Então, eu fui atrás de terapia e eu fazia terapia uma vez a cada 15 dias. Então, foi muito bom para eu poder colocar essa ansiedade para fora e aprender métodos de controlar essa ansiedade. O exercício físico também, porque como eu ficava em casa, eu ficava muito em casa. Eu fiquei, tipo, 3 anos em casa. é, eu sentia falta, né, de ver pessoas. Então, quando eu comecei a fazer os exercícios físicos, foi quando eu comecei a sair mais de casa e fazer amizades fora de casa. Então, ajudou muito, né, nessa parte também, que também ajuda tanto no físico quanto no emocional. Aham. E também eu acho que o método de estudo que eu segui ajudou muito a não me sentir tão exausta, assim. Tipo, era difícil, por eu estar em casa, porque precisa ser muito disciplinado para você sentar e estudar quando você está em casa. Mas eu estudava bem menos, horas, eu digo assim, horas líquidas, e eu absorvia muito mais. Tipo, eu sentia que eu estava fazendo muito mais do que quando eu ficava muitas horas estudando, sabe? Então, todo dia eu aprendi alguma coisa, seja tipo fazendo prova antiga ou corrigindo a prova. Eu sempre sentia quando eu terminava que tipo assim, nossa, dever cumprido, sabe? Alguma coisa eu consegui extrair aqui do estudo de hoje. Então, sempre era muito bom. Então, eu acho que foram o exercício físico, a saúde mental e o método de estudo mais ativo, assim, e menos cansativo, que foi essencial para mim. Sim. E assim, antes da gente entrar na Unicamp, então, pensando no método, você fazia o Sniper. Então, você participava das lives, do fórum. Que tipo de coisa você perguntava lá, você lembra? Então, eu tinha muita dúvida sobre a estrutura da minha organização na semana mesmo. Então, eu lembro que eu mandava muito print, assim, do meu cronograma e perguntava o que eu poderia mudar, ou, tipo, se alguma. Eu ia testando durante a semana, e aí se eu visse que alguma coisa, tipo, ai, não consegui, ficou muito pesado, o que eu posso fazer? Eu lembro que eu tinha muita dúvida em questão da revisão. Tipo, eu ficava, ai, eu tenho que fazer prova antiga, lista sniper, tipo, o que é melhor pra mim? Aí eu sempre mandava lá. Aí a Ana sempre falava: ah, você tá fazendo prova antiga, já é uma revisão, né? Você tá revisando tudo assim na prova antiga, mas você pode fazer uma lista sniper de vez em quando, ou com os assuntos que você errou. Então eu sempre mandava muita pergunta assim, porque eu tinha medo da revisão, porque parecia que, como eu não tava vendo aulas, parecia que tava faltando alguma coisa, sabe? Não sei. Ainda aquele negócio, tipo aquela mentalidade tradicional, sabe? Parecia que estava faltando alguma coisa nos meus estudos. Mas depois eu entendi que não, que eu estava fazendo certo, que eu estava estudando teoria com o Anki, que eu estava vendo prática com as provas antigas e com as listas Sniper. Então eu fui entendendo que aquilo era o suficiente, que parecia que não era o suficiente, sabe? Então eu tirava muita dúvida disso. Era sempre um desespero, assim. É interessante essa questão que você colocou. Parecia que não era suficiente. Porque a gente sempre tem essa ideia de que precisa ser difícil, que precisa ser muitas horas, sabe? Cansativo e ruim. E não precisa. Aí você viu aí que no ano que você passou, imagino que um dos que você teve maior evolução foi também o mais leve, assim, mais tranquilo na parte emocional. Sim. Foi que eu estudei menos horas por dia. Então, quando eu desacelerei um pouco foi quando eu passei. Sim, sim. Você desacelerou, mas ao mesmo tempo imagino que você aprendeu um montão de coisas nesse último ano. Nossa, assim, o Anki, tipo assim, alavancou meus estudos para um outro nível, que eu não conseguia revisar com eficácia, assim, quando eu fazia cursinho, e o Anki eu conseguia revisar todo dia. Tipo, eu sentava, 20 minutos eu fazia os cards e tava revisado. Era muito bom. E o que que você colocava lá? Todas as matérias ou só algumas? Como era? Então, eu tentava colocar todas as matérias. Eu não sei se hoje em dia eu olho para trás e eu vejo que talvez eu não deveria ter feito isso, mas deu certo pra mim. Eu colocava tudo, tipo, até as coisas que eu já sabia, eu colocava lá porque eu tinha medo de esquecer. Aí foi bom e foi ruim ao mesmo tempo, porque às vezes acumulava.
E aí eu via que alguns cards não eram tão necessários assim. Aí eu ia apagando ao longo do tempo. Mas eu colocava eu colocava mais conceito. Tipo, o que, que é Tá. tal coisa? Quais são as funções de tal coisa? E eu tentava colocar bem direto, assim. Não tipo, descreva a fotossíntese, porque eu não ia conseguir descrever. Eu tentava colocar coisas mais pontuais. Então, ajudava muito porque tornava o processo mais rápido na hora que eu tava revisando. Tipo, era aquela coisa de bater o olho, responder mentalmente e passava o card, sabe? Foi isso. Colocava muito conceito. E aí você treinava em que hora do dia? Você deitava no sofá para fazer isso? Como era? Então, eu tinha que sentar na minha escrivaninha, senão eu não ia conseguir fazer. Eu tinha muita preguiça. Então, eu acordava, fazia meu chazinho, que eu gosto muito de beber chá, e aí eu sentava na escrivaninha e começava a fazer. Tipo, era a segunda coisa que eu fazia, assim. De manhã eu fazia meio que uma rotina matinal. E aí, quando eu começava os estudos, a primeira coisa que eu fazia de estudos era revisar o Anki. Então, eu acordava, ficava tipo 20, 30 minutos revisando, e aí depois começava a fazer os exercícios ou a correção, dependendo do dia. O que você acha assim que na sua rotina diária ou sua rotina matinal foi importante, foi legal e se recomenda? Então, eu acho que ter uma rotina matinal ajuda você a ter disciplina, assim, porque eu me sentia muito. Era muito ruim pra mim quando eu não conseguia fazer essa rotina matinal. Parecia que eu começava o dia já no meio, sabe? Não do início. Então eu criei essa rotina pra ser uma coisa que me fizesse entrar no eixo assim de manhã, pra conseguir dar continuidade pro dia. Então, tipo, todo dia eu fazia a mesma coisa. Eu levantava, escovava os dentes, arrumava a cama, sentava. Aí, tipo, eu lia a Bíblia, fazia meu devocional e só depois eu começava a estudar. E era muito bom, porque eu já não. Tipo assim, eu já não começava a estudar tão cansada. Tipo, eu já tinha acordado quando eu começava a estudar, sabe? Então eu já tava mais focada, eu já tava já no trilho, assim, pra estudar mesmo. Então, foi muito bom. Eu faço isso até hoje na faculdade. Eu tento acordar mais cedo pra ter rotina matinal. Senão, parece que eu acordo muito em cima da hora, sabe? E isso me deixa um pouco ansiosa. Então, Sim, sim. Sei como é, eu sei como é, eu faço exatamente a mesma coisa, assim. Tem que ter uma rotina antes. Senão você já chega, já tô atrasada, já tem que fazer e tal. uhum, E não precisa ser assim. não. Certo, então foi essa ideia. Depois eu quero que você também me conte, antes de passar para a Unicamp, me conta assim, quantas horas você estudava por dia, como era assim mais ou menos a rotina, nesse último ano que você estudou em casa e deu tudo certo. Então, eu acordava, fazia a rotina matinal e aí começava a estudar. Eu começava pelo Anki e aí eu fazia o método ABC, né? Tipo, na segunda eu fazia prova, na terça eu corrigia, ia intercalando até que na sexta eu meio que tentava revisar tudo que eu errei, fazendo lista sniper. Então, basicamente, tipo, se era uma segunda-feira, eu revisava no Anki e aí eu começava a fazer uma prova antiga. E aí eu não contava tempo, eu ia fazendo os exercícios e era isso. Eu conseguia fazer, tipo, eu estudava mais ou menos entre 4 e 5 horas por dia. Era isso, não conseguia ir mais do que isso. O que me assustava muito, porque eu ficava, meu Deus, eu tenho que estudar 8, 9 horas, sabe? E não precisava. Mas eu me sentia muito agoniada com isso, porque eu achava que eu tava estudando muito pouco. E era tipo umas 4, 5 horas no máximo por dia. E Ah, aí isso é muito legal. Deixa eu te interromper rapidinho. Isso é muito bom, porque muita gente acha que precisa 8, 10, 12 horas, e na verdade, olha só, 4 horas, 5 horas, você consegue fazer tanta coisa. 4 horas nossa, bem feitas, às vezes é melhor que 12 assistindo aula e morgando lá e cansado, sem energia, sem motivação. nossa, sim. E
Não, e tinha dia que eu estudava tipo 3, sabe? Aí eu ficava, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Mas eu fiquei, não posso ficar pensando nisso. Eu tenho que pensar que, tipo, o meu objetivo era fazer a prova e eu fui lá e fiz a prova. Não importa se foi em 3, se foi em 8 horas, sabe? Então, era basicamente meu dia era assim, eu fazia a prova, aí eu saía para fazer o exercício físico, depois voltava e aí eu ficava com a minha mãe, que ela já tinha chegado do trabalho, com meu irmão e era isso. Gostava muito de ler também de noite. Isso. Aí depois eu mudei o exercício para amanhã, o que eu achei muito melhor, porque já me dava um gás. Porque parecia que quando eu chegava de noite do exercício, eu me sentia muito mais cansada. Eu não sei por quê. Tipo, eu já queria dormir. Aí, quando eu comecei a fazer de manhã, eu me sentia mais motivada para estudar. Então, eu comecei a fazer de manhã e aí depois eu estudava. Aí ajudou Uhum. muito. Achei que essa ordem foi bem melhor. Sim, sim, é bom testar e ver o que funciona Uhum, melhor. sim. E assim, você sempre quis a Unicamp e focou na Unicamp ou não? Como era, assim, o seu foco? Não, eu achava que se eu fosse passar, eu ia passar pelo Enem ou em alguma VUNESP, tipo FAMEMA ou FAMERP, porque eram provas que eu tinha mais facilidade e que eu achava um nível menor, assim, do que Unicamp e FUVEST. Então, eu não prestava Unicamp. Eu não prestava Unicamp nem FUVEST. Eu Olha tinha muito só. medo. Eu tinha muito medo de prestar. Eu prestei, tipo, uns 2 anos só. Assim que eu saí da escola, eu prestei, tipo, no ano da escola e, tipo, no outro ano. E aí eu achei muito difícil e falei, eu não vou fazer nunca mais isso aqui. E aí eu não prestava. Só que aí ano passado eu decidi, bom, eu vou fazer tudo que for possível, porque eu pensava muito assim, eu só preciso de uma vaga e um lugarzinho, só um lugar. Então eu vou prestar o máximo que eu conseguir e vamos ver se vai dar certo. Mas o meu foco, assim, era um pouco no Enem, porque eu queria passar pelo Enem. Eu queria. No Enem eu queria colocar o Fiscar. Então, eu dava muito foco no Enem porque eu achava que era o que eu tinha mais facilidade. Mas eu não deixei de fazer outras provas. Assim, eu fiz tudo. Fiz Unicamp, fiz FUVEST, fiz Unesp, FAMEMA, FAMERP. Durante o meu ano de estudo, eu fiz todas as provas possíveis. Fiz o ERJ também. Fiz Enseja, FATEC, fiz muita coisa. Então, eu não tinha foco. O meu foco era, tipo, passar. Onde eu passar, pra mim tava bom. Eu já tava meio desesperada, assim, que eu precisava passar. Em qualquer lugar. Sim, e assim, então, por exemplo, livros obrigatórios da Unicamp ou redações específicas da Unicamp, questões intertextualizadas da Unicamp, você não focou tanto, foi meio que o estudo que você fez ao longo do ano deu conta disso. Então, os livros eu cheguei a ler, da Unicamp e da FUVEST, Hum. porque eu falei, como eu vou prestar, eu vou pelo menos ler os livros. Mas, eu digo assim, no foco do estudo, eu não tinha o foco para essas paulistas, sabe? Tá. Mas eu li os livros, eu li todos os da FUVEST e o da Unicamp eu não consegui ler todos. Não deu tempo, porque eu calculei mal e eu comecei pelos da FUVEST, sendo que a prova da FUVEST era depois. E tinha muito mais obras da Unicamp. Então, da Unicamp eu li pouquíssimos, acho que eu devo ter lido tipo uns 4 só. E aí depois eu supri isso com videoaula rápida de análise e fazendo alguns exercícios antigos que eu achei. O que ajudou 100%, porque eu consegui responder essas questões na prova, tipo. Então, não sei se ter lido tudo ia me ajudar tanto, porque agora, tipo, eu não li e consegui fazer, sabe? Consegui me virar no dia da Aham. prova. Então, tem análises tão boas que às vezes nem precisa ler, nem Uhum, compensa, né? sim. Dependendo, assim. Eu lembro que eu ouvia muito podcast sobre as obras. Eu ficava, tipo, lavando a louça ouvindo podcast e já estava estudada. Era mais ou menos isso. É, Era isso mesmo. Então, eu não estudei com muito foco, mas eu vi algumas obras e eu acabei fazendo provas antigas
dessas bancas durante o ano. Mas, assim, foram menos provas do que eu fiz, por exemplo, o Nesp. O Nesp eu fiz muitas provas. Tipo, eu fiz quase todas as provas de Unesp, eu acho. Inclusive meio de ano. Nossa, Então, sim. eu fiz muita prova. E só que aí, quando chegou no final do ano, ficou tudo meio apertado. Então, eu fiz pouquíssimas Unicamp e poucas FUVEST. Tipo, fiz muito pouco FUVEST. Devo ter feito umas 3 só. Eu calculei mal isso. E também porque no começo do ano, quando eu tava fazendo FATEC, a Ana falou: se você estiver acertando mais de 80%, já vai pra VUNESP. Só que eu tava acertando tipo 90, 95, mas eu não tinha coragem de ir pra VUNESP. Aí um dia Aham. eu falei com ela na live e ela falou: Bruna, pelo amor de Deus, você tem que ir pra VUNESP, não tem por que você mais fazer FATEC. Aí foi quando eu fui pra VUNESP. Mas eu fiquei um tempão ainda fazendo FATEC porque eu tinha medo de fazer as outras. Sim, sim. Nossa, olha só. Mas aí no fim deu tudo certo. Uhum. E uma coisa que eu queria te perguntar, então tem a segunda fase da Unicamp, mas indo por partes, então a Unicamp foi o quê? Em dezembro? Foi, foi um domingo e uma segunda, se eu não me engano. Tá. Porque aí teve o Enem antes, teve o Nesp antes. Como foi assim? Você estava indo bem? Você estava indo mais ou menos? Como estava seu psicológico assim entre provas? Então, no Enem, eu senti que eu tinha ido bem, principalmente na redação. Só que no segundo dia do Enem, a escola que eu tava faltou luz. E aí eu fiquei muito desestabilizada, assim, na hora que eu tava fazendo, que eu não tava enxergando direito. Aí eu comecei a ficar ansiosa, sabe? Só que eu fiz a prova, eu terminei a prova e eu falei, eu vou pedir reaplicação. Só que eu pedi e eu não consegui. Não consegui fazer a reaplicação. Então, eu lembro que quando eu saí do Enem, eu tava tipo, ok, sabe? Não sei se a nota vai ser suficiente, mas eu dei o melhor que eu pude ali. Eu saí, assim, achando que eu tinha feito a melhor redação do mundo. E eu tava ok, assim. Eu tava com medo da minha nota não dar, porque eu tava naquela fase de, tipo, ficar na média, tipo, 700 e pouco, que você tá quase lá, mas não tá lá, que falta muito pouco. Aham. Então eu tava com medo de faltar muito pouco pra eu passar. Então eu tentava não pensar muito depois da prova. Tipo, eu fiz, acabou, não tem como eu voltar atrás. Então agora o foco é na próxima. Tipo, eu não ficava sofrendo por causa da prova que passou. E aí eu fiz o Unesp, eu achei que tinha ido bem também na Unesp, mas não sei se ia ser suficiente pro corte. Mas aí você não corrigia gabarito, então. Não. Passou, passou, vamos olhar para a prova. Ah, Uhum. tá, isso é muito legal. Eu não corrigia porque eu sabia que se eu corrigisse, eu ia ficar me martirizando, assim, tipo, meu Deus. Eu lembro que teve um ano que eu corrigi da Unesp e eu fiquei tipo no corte do ano anterior. E aí eu sofri muito, tipo, meu Deus, o corte vai aumentar, o corte vai aumentar. E acabou que o corte abaixou e eu consegui ir pra segunda fase. Então, tipo assim, foi um sofrimento que eu não precisava ter passado, sabe? Então, depois disso, Sim. eu parei de corrigir. Tipo, eu pensava assim, eu vou corrigir depois. Tipo, se eu precisar, por exemplo, fazer mais um ano de cursinho, eu volto, corrijo, vejo quais foram meus erros, para eu dar o foco no cursinho nesses erros e não errar mais. Mas eu deixava meio, tipo, de lado. Tanto que até hoje eu não corrigi nada. Não corrigi nenhuma prova. Então você não corrigiu nenhuma e aí você ia seguindo, porque essa é uma pergunta importante, assim, porque às vezes, por exemplo, a pessoa vai mal no Enem, aí vai mal na Unesp, aí já pensa assim, já era, não passei nesses, nem adianta fazer, aí já vai para a Unicamp mal, pesado, sabe? E não, você Uhum. foi, eu fiz o melhor que eu pude, e agora qual é a próxima? Vou estudar para a próxima. E Isso, assim você eu foi ia para a muito Unicamp, com. imagino. Isso, eu ia muito com esse pensamento de tipo, eu tenho que dar o meu máximo aqui e depois que passou, passou, sabe? Não tinha mais nada o que eu podia fazer. A única coisa que eu podia fazer era focar na próxima. Então eu não ficava me martirizando, sabe? E isso eu aprendi isso com a Ana, que ela passou um livro pra gente ler, que ela deu indicação, e falava exatamente isso no livro. E me marcou muito, assim. Foi uma coisa que me ajudou muito a controlar essa ansiedade, porque eu era muito ansiosa mesmo, assim, ainda sou muito hoje,
mas tô bem menos do que antes, assim. Mas, foi uma mudança que, sei lá, foi essencial, assim, eu precisava muito, muito não ficar me martirizando quando eu fazia as provas, porque não adiantava nada, tipo, não tinha o que eu fazer mais, eu já fiz. Tipo, o que eu pude fazer naquele momento já foi feito. Não tinha como voltar no passado e mudar aquilo. Então, essa chave que virou na minha cabeça foi fundamental, assim, para eu não me sentir tão ansiosa. Você tinha que voltar em uma live do Sniper e falar isso. Falar que foi bom, que você seguiu Uhum. e deu tudo certo. Sim, eu cheguei a mandar uma mensagem para ela e ela ficou super feliz, mas eu não voltei ainda numa live, vou ver se eu faço isso. Sim, sim, que é bem bacana, né? Ver, e principalmente aquela questão também do começo, que você não teve coragem de seguir o método Sniper naquele ano, e aí, né, acabou que não foi tão ativo, mas pelo menos teve coragem ano passado e deu tudo certo. Uhum. Certo. E aí, então, digamos, então, passou a Unicamp e você descobriu que passou para a segunda fase. Como foi o seu estudo para a segunda fase? Então, eu foquei totalmente na Unicamp, porque eu vi, tipo, eu tenho uma chance, né? Eu passei para a segunda fase. Então, eu foquei totalmente e eu fiz provas antigas. E aí, assim, uma coisa que eu fiz errado, eu não fiz redação da Unicamp o ano inteiro. Eu não fiz. E aí, quando foi que saiu o resultado da primeira fase, eu falei, meu Deus, eu preciso ir atrás disso. E aí eu fiz, tipo, umas duas só. Umas duas redações no modelo Unicamp e falei, vai ter que ser isso. Tipo, não dava pra eu. Eu vou ter que aprender com essas duas correções e vai ter que dar certo. E aí, tipo, eu lembro que eu fiz prova antiga da Unicamp. Então, eu treinei a dissertativa e fiz essas redações, que não foram muitas, mas pelo menos fiz alguma coisa, tipo, do que não ter visto nada, sabe? Foi basicamente isso. Fiz prova antiga e fiz redação. Tá. E assim, essa foi a única que você passou para a segunda fase? Foi. Então, foco total, né? Sim, foi. E entre a primeira e a segunda nesse período, você estudava mais ou manteve as 5 horas? Eu estudava menos, eu acho. Olha Nesse só. final de ano, eu já tava muito cansada. Não sei, parecia que chegar. Sempre parece, eu tenho essa sensação. Quando chega o final do ano, assim, que é a época das provas, eu já vou ficando muito exausta. Não sei se isso é de quando eu fazia o cursinho presencial, mas eu sentia muito isso. Tipo, que eu não conseguia render mais tanto, sabe? Aí eu tentava não ser tão rude comigo mesma, sabe? Eu tentava ir mais devagar, e até, tipo assim, não ultrapassar os meus limites, porque não adiantava nada, né? Então, eu acho que eu estudava até menos, acho que eu estudava tipo umas 3 horas e tal. Acho que era mais ou menos isso. A questão é estudar o que consegue sem se martirizar também, né? Sem ficar Uhum, mal por isso. sim. Minha mãe, eu lembro que minha mãe falava muito, tipo, Bruna, pelo amor de Deus, você já estudou o ano inteiro. Tipo, vai com calma, sabe, agora. Às vezes ela falava, meu, é um dia só, sabe? Tipo, fica um dia sem fazer nada. Amanhã você volta, tipo, você estuda todo dia. E eu me sentia muito culpada de fazer isso, mas às vezes tinha que fazer, tipo, eu não conseguia. Eu sentava e não saía nada, assim, tipo, simplesmente não conseguia fazer nada. Então eu consegui muito me dar esse tempo assim durante a semana sem me sentir tão culpada quanto eu me sentia antes. Então foi foi mais ou menos isso assim nessa reta final. Eu descansava muito, muito mesmo. E como foi sua relação com as redes sociais? Eu vi que você tem um perfil que você compartilha seus estudos. Como que é? Assim, é o Preta na Medicina, certo? Uhum, isso. E Então, como que é? Te ajudou? Como foi? Me conta.
Então, eu tentava muito usar, tipo, pra mostrar minha rotina. E chegou uma hora que atrapalhou. Então eu apaguei, desativei meu aplicativo e falei, não dá. Enquanto eu não souber usar com o mínimo de senso essa rede social, não vai dar certo. Porque, tipo assim, o meu sonho era fazer medicina e eu precisava passar. Não era ficar horas na internet, entendeu? Então teve uma hora que, tipo assim, eu tive que ver qual que era a minha prioridade. E aí eu excluí o aplicativo de todas as redes, só fiquei com o WhatsApp, porque eu precisava me comunicar. E foi isso. Fiquei um tempão, assim, acho que eu fiquei alguns meses. Deve ter ficado uns 3 meses, eu acho. E aí, quando eu voltei, eu coloquei aquele negócio no celular que. Tipo de tempo, sabe? Que você pode ficar no aplicativo. E aí eu colocava, tipo, meia hora por dia. E aí foi quando eu consegui controlar mais. Então, eu tive que ter essa ação brusca, assim, apagar tudo, pra não interferir tanto nos meus estudos. Eu tentava balancear, mas tinha dia que eu só queria ficar, sabe, passando no Instagram. E quando você tomou essa ação, essa atitude de, não, agora eu vou excluir, vou desativar, como foi assim? Foi uma gota d'água assim, você viu, nossa, tô passando horas aqui, perdendo horas de estudo e não descansando, vou apagar isso aí. E aí no outro dia que você não tinha mais. Muito louco, né? Não foi É, difícil? foi, parecia que eu tava em abstinência real, assim. Eu ficava muito. Sabe quando você já tá no automático de abrir o celular e, tipo, querer clicar ali e não era o aplicativo? Eu tava muito desse jeito. Mas a gota d'água pra mim foi porque eu ia dormir e eu tava cansada e eu ficava assim, tipo, não conseguia dormir. Por causa do tempo de tela, assim. Tipo, eu ficava muito antes de dormir no celular. E aí isso prejudicava muito o meu sono, porque eu sentia que eu tava cansada, mas eu não conseguia desligar. Aí eu falei, não, não dá mais. Eu preciso dormir bem pra conseguir acordar bem, pra conseguir estudar bem. Se eu não dormir bem, não vai dar certo. Aí eu apaguei tudo e foi muito difícil. Nossa, nos primeiros dias eu tinha muito isso de reflexo mesmo, de tipo você a desbloquear o celular e entrar. E não era o aplicativo que eu queria. E aí eu ficava, meu Deus, tá bom. Não tá aqui. E aí, tipo, depois foi ficando mais fácil, mas no começo era muito ruim. Parecia que realmente era uma pessoa que era viciada e tipo, foi tirado o vício dela. E eu tava sofrendo, eu sofria com isso no começo. Mas aí depois você conseguiu dormir melhor, ter um foco Uhum. melhor, e Sim, aí voltar com isso. mais equilíbrio, né? E finalmente voltar agora para postar lá que você passou. É. Ai, que emoção. E como foi quando você descobriu que passou? Ai, meu Deus, foi um sonho. Eu tava, tipo, em casa e eu tava gravando um vídeo pro Instagram, assim, fazendo bullet journal. E eu recebi uma mensagem de uma amiga falando que a lista tinha saído antecipada, né? Porque era pra sair, tipo, umas 2 semanas depois. Era pra sair 6 de fevereiro. E saiu 26 de janeiro. Então, eu não tava esperando mesmo, assim. Não tava esperando mesmo. Aí eu parei tudo que eu tava fazendo, né? E já fui tremendo abrir o site da Conveste. E aí eu não entrei pela lista, eu entrei naquele lugar que você digita o nome, sabe? O CPF. E aí tava lá, né? Tipo, primeira opção, medicina convocado. E aí eu, tipo, gente, morri. E foi na mesma hora, assim, minha mãe chegou em casa. Então eu saí correndo na casa e chorando, assim, ela, o que que foi? O que que foi? E eu falando, tipo, ai, eu passei, eu passei. E aí, tipo, a gente chorou muito juntas, assim. Aí eu fui até o quarto, mostrei pra ela, meu Deus, na Unicamp, na Unicamp. E aí toda hora, tipo assim, a gente tava lá normal e começava a chorar. Toda hora. Quando a gente parava pra pensar, a gente chorava. Aí, tipo, a gente ligou pra todo mundo, pra família inteira. Aí liguei pro meu namorado, aí ele foi lá na minha casa. Aí, tipo, a gente, nossa, foi um sonho mesmo, assim. Tipo, não consigo nem. Gente, a sensação que eu senti nesse dia de, tipo, do alívio, tipo, o peso saindo das costas, foi uma coisa que eu nunca senti na minha vida, assim.
Sim, olha só. E aí, valeu a pena todos os anos de estudo. Nossa, na hora que eu vi meu nome, eu não lembrava mais nada, tipo, nada que eu sofri. Tudo parece que, tipo assim, eu precisava passar por tudo isso pra chegar até aqui, sabe? Tipo, parece que tudo fez sentido, esse caminho todo, esses muitos anos, tudo fez sentido. Tipo, era pra eu estar aqui, não tinha como ser de outro jeito. Então eu nem. Gente, tipo assim, valeu muito a pena, valeu muito a pena. Eu esqueci totalmente de tudo que eu passei. Agora tipo, é uma outra vida. Outra vida. E você acha que se você tivesse passado de primeira ou de segunda, assim, versus agora, teria sido uma outra faculdade, uma outra maturidade? Com certeza. Nossa, eu acho que principalmente esse último ano, eu tive que passar por esse último ano pra ser mais madura e ser mais paciente. Eu tenho certeza disso. Se eu tivesse entrado muito nova, eu não ia ter cabeça, porque a faculdade exige muito da gente e é muito cansativo. É muito gratificante, é muito cansativo ao mesmo tempo. Principalmente agora no ciclo básico, que é tudo meio. Você não consegue ver relação com a medicina, parece que fica tudo muito distante, né? Então, se você não tem maturidade suficiente, você não aguenta. É muito cansativo mesmo. E como que tá sendo, assim, como é essa rotina hoje? São bem mais horas de aula? São. Eu tenho aula das 8 às 18. Só para pro almoço. Nossa, meu Deus. É. A gente tem, tipo, 4 horas de manhã, é das 8 ao meio-dia. Aí para o almoço até 14 horas. E aí, das 14 às 18, eu tenho mais 4 horas de aula. Aí tem dia, por exemplo, na terça-feira, que eu entro um pouco mais tarde. Ao invés de entrar às 8, eu entro às 10. E na sexta-feira, a gente sai meio-dia. Tipo, não tem a parte da tarde, né? Aí é a área verde. Só que nunca é a área verde, porque sempre tem coisa para estudar. Então acaba que, assim, é estudando o dia inteiro, porque é muita coisa mesmo. E os amigos que você fez? Ai, já amo. Eu fiz vários. E a gente já tem, tipo, grupinho, sabe, de estudo. A gente já estuda junto, faz tudo junto. Quando precisa no laboratório de anatomia, a gente vai junto. A gente tá sempre junto, fazendo tudo. E. Ai, é muito bom. E eu me sinto meio velha, porque eu tenho 24 anos, né? Meus amigos têm, tipo, 18, 21. Na minha sala tem muito jovem. Eu achei que eu fosse entrar e o pessoal ia ser um pouco mais velho. E não, tipo, tem gente de 17 anos. Eu fico muito passada. Eu sou, tipo, uma das mais velhas da sala. Mas também tem mais velha que você. Sim, sim. Tem, tipo, 29. Mas é, tipo, é bem pouco. Eu achava que ia ser muito mais. Aham. Olha só, de repente varia por ano também. É, sim. E é muito legal. Minha sala é muito diversa e tem muita mulher. Acho que as mulheres são maiorias. Olha só, legal. Então você recomenda estudar, persistir, fazer o Com certeza. Unicamp? Com certeza. Recomendo. Faria tudo de novo. E recomendo o Sniper, porque foi o que mudou minha vida. Real mesmo, assim. Ai, fico muito feliz, Bruna. Obrigada. Imagina. E assim, você realmente usou, né? Assim, às vezes eu pergunto aqui para pegar um depoimento, assim, mas você realmente usou bem, né? A questão Uhum. da estratégia, o ABC, as lives, o fórum, aparecia lá mostrando seu cronograma semanal. Uhum. Muito legal quando isso acontece. Eu caí de cabeça. Eu fiz tudo. Tudo que você mandava, eu tava fazendo. Olha só. E você hoje compartilha suas dicas no Preta na Medicina? É isso? Isso, isso. Tá. Então aí, pessoal, sigam Preta na Medicina, sem ser muito tempo no Instagram, né? Mas o tempo bom. Uhum. E é isso. Algum comentário final, alguma dica final que você falaria para quem está estudando? Acho que eu só queria falar que vale a pena. Tipo, você vai ser recompensado.
tudo vale a pena, esse esforço todo. Vai dar certo, é só você ter confiança e não desistir, que vai acontecer, uma hora vai acontecer. E, tipo assim, se você se imagina só fazendo isso, vai atrás, porque quando acontece, viver um sonho todo dia. Apesar de ser muito cansativo, é um sonho. É um sonho todo dia. Quando eu vejo o meu nome na lista de presença, eu sempre me espanto, assim, tipo, eu fico, meu Deus, eu tô aqui mesmo. E poder andar na Unicamp, a Unicamp é muito bonita, ela é muito bonita, o campus. E você poder andar, assim, e, tipo, você saber que você tá aqui é uma coisa de outro mundo, assim, não tem dinheiro que pague esse sentimento. Então, vale a pena, vai valer a pena e não desiste que vai dar certo. Ai, perfeito. Ai, ficou muito legal. Muito obrigada, Bruna. Obrigada a você, Suzane, de verdade. Se você quiser ver o e-book com os assuntos que mais caem no Enem de graça, clique no link na descrição. É um match da TRI e incidência de matemática no Enem com a super estratégia de como estudá-los.